E aí, Randall, como é que vocês estão? Bora falar de futebol, falar do final da UEFA Champions League. É... Cara, eu era pra eu ter jogado o vídeo do José Mourinho, do Real Madrid. Eu não fiz ainda esse vídeo, tô fazendo meio que nas pressas, porque eu queria fazer um vídeo sobre a final da Champions League. Então, vamos lá. Temos a final aí de Arsenal e PSG, PSG e Arsenal pela final da UEFA Champions League. Eu acho que o horário do jogo é 1 hora da tarde, se eu não me engano. É, E daí, eu vejo muita gente colocando um favoritismo muito grande no PSG, né? Rapaziada, calma, tá? Calma. Eu sei que tem muita gente que tira pra merda o Arsenal, só que o Arsenal, ele vem invicto na UEFA Champions League, tá ligado? Então, assim, o Arsenal é um time que toma muito pouco gol. O Arsenal tomou 5 gols, se eu não me engano, nessa UEFA Champions League, quatro na fase de grupos e um contra o Atlético de Madrid. Então, é um time com uma defesa muito sólida. Quando no vídeo do Arsenal que ele é campeão, eu falo, rapaziada, é o melhor bloco médio do mundo. Aqui, realmente, literalmente, é ataque contra defesa. É o melhor médio bloco do mundo contra o melhor. Na verdade, eu não acho que o PSG seja o melhor ataque do mundo, mas o PSG é o melhor ataque da Champions League. Foi o melhor ataque da Champions League. Eu acho que o Bayern de Munique é o melhor ataque do mundo, mas contra o PSG, o Bayern de Munique não conseguiu ser efetivo no nível do PSG. O que é loucura, já que ao longo da temporada, o PSG não é efetivo ao nível do Bayern. Cria muita chance, mas para chegar ao gol, existe uma demora, mas acarretou do PSG ir para a final e ser merecido e ser o melhor ataque do mundo. Então aqui nós temos um ataque contra a defesa. E no futebol, é muito mais fácil você defender do que você atacar. É muito mais fácil, tá ligado? Então, num jogo entre ataque contra defesa, é natural que a defesa saia ganhando, tá ligado? Mas vamos lá, vamos destrinchar um pouco esse jogo aqui no quadro tático, beleza? Eu tenho algumas dúvidas sobre como o Arsenal vai vir. Eu esqueci o David Raya aqui, calma aí. Então, eu tenho algumas dúvidas de como o Arsenal vai vir, por quê? E aonde são essas dúvidas? O Calafiori tem a opção do Hincapié, mas eu acho que o Calafiori vai jogar por conta. É um cara de mais qualidade técnica, vai ajudar muito na saída de bola e no apoio. E ele vem jogando, né? Ele vem jogando, vem ganhando minutagem, vem com uma boa confiança. Aqui, tô entre Mosquera e Timber, não sei quem vai jogar. Eu acho que a dúvida do. Talvez o Timber não consiga desempenhar muito bem contra o Kvaratskhelia, enfim. Luiz Helly, alguma coisa assim, o Luiz Helly, o nome do moleque. E o Submendi. O Luiz Helly, ele é um cara que ele, ele consegue carregar mais a bola. Ele tem muita essa característica de carregar físico. Ele consegue apoiar mais no setor de ataque. Já o Zubimendi, ele traz muita qualidade e ele consegue liberar um pouco mais o Declan Rice. Entretanto, o Zubimendi vem sofrendo com a temporada. Em questão do físico, em questão de consistência. Esse final de temporada judiou muito dele. Então, eu acho que ele vai vir com o Luiz, porque o Luiz tá mais inteiro, tá? Mas enfim, não sei. Aí o Declan Rice, indiscutível, Saka, Odegaard, Eze e o Gyökeres. Eu montei num 4-2-3-1, mas pode ser um 4-3-3, tá, rapaziada? Durante o jogo, as táticas, elas se misturam muito, né? Então, vamos lá. O que, aonde eu acho que vai se passar esse jogo? Primeiro, rapaziada, vai ser um jogo. Na verdade, eu não sei se vai ser um jogo mais PSG ou mais Arsenal. E esse que é o problema. O Arsenal é um estilo de jogo bem cadenciado, roda a bola, pô, calma.
vamos achar o melhor momento. Já o PSG pressiona, rouba a bola, pô, passa, movimenta e faz e chuta no gol, tá ligado? Então, é um bagulho meio assim. É, eu acho que as bolas paradas serão muitíssimo importantes. Os gols do Arsenal na Premier League, se eu não me engano, os 30% dos gols ou mais do Arsenal foram de bolas paradas. Pra você ver o quão importante é. Aí tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Pá, não sei o que, o Arão Futebol, enfim, bombardeio na área. Só que estar no jogo é pra usar. E o Arsenal, ele entendeu muito bem, e não é de hoje, tanto que teve uma época que ficou famosinho o treinador de bola parada do Arsenal, porque foi uma visão que o Arteta teve, né? Trouxe um cara específico para bola parada, e hoje a bola parada do Arsenal é a mais perigosa do mundo. E todos os times, é muito difícil para os times defender. Principalmente quando e o Arsenal não tem um padrão. Uma hora os caras tá aqui preenchendo, outra hora os caras tá aqui preenchendo, outra hora os caras vêm daqui e corre pra dentro. Então é muito difícil, não existe um padrão, tá ligado? Na qual você possa se apoiar. E você tem caras muito fortes que briga muito bem dentro da área. Que é o caso hoje da melhor dupla de zaga do mundo, Gabriel Magalhães e Saliba. Né? Então vai ser muito curioso esse duelo. Outro duelo também, outra coisa que vai definir pra mim é os espaços. O PSG vai conseguir proteger e defender o seu espaço? Esse é minha questão. Eu acho que o jogo de espaço vai ser ainda mais importante do que o jogo físico, apesar que não vai ser muito. Não é tipo assim, nossa, muito importante, porque o jogo físico também vai ser algo que pra mim é complicado. Sempre quando o PSG, não sei se vocês sabem, mas eu sou torcedor do PSG, e sempre que o PSG pega um time muito físico, eu fico preocupado. Foi o caso do Chelsea. Mano, todo mundo tacava o Chelsea pra merda. Foi, mano, calma. O Chelsea tem uns caras que o encaixe é complicado. Se o treinador adaptar, vai ser bagulho louco. Vamos com calma. 3-0, tá ligado? Não imaginei que ia ser essa patada que foi. Mas eu não fiquei surpreso com a derrota. E aqui, se acontecer a derrota, eu também não ficaria surpreso. O PSG é o favorito. Mas tipo assim, eu tô bem receoso, porque time de Premier League é sempre um time muito complicado, porque a liga exige o físico. Entretanto, o PSG também tem. Rapaziada, o PSG, vamos lá. O PSG é um time que se movimenta muito e que se apoia muito. Então eles criam muitas interações entre linhas. Hoje, o Luiz Henrique joga com três falsos atacantes. O que é isso? Vamos lá, o falso 9 que ficou muito popular com o Messi, é tipo assim, pô, o Magalhães é responsável por Dembélé, certo? Se o Dembélé vem pro meio, que normalmente os noves, o falso 9 né, ficava aqui, ó, nessa área, dentro da área, às vezes saía só um pouquinho aqui, pá. Então sempre ficava. E pra zaga, pô, você tem duas duplas de zaga, tem que olhar um cara só, tá ligado? Se movimentar. É uma beleza. Só que daí se vê o falso 9 muito popular com o Messi. Não foi o primeiro, tá? O Messi de Guardiola não foi o primeiro falso 9. Então você vem, o cara faz o quê? O cara desce e esses dois aqui fica sem muito o que fazer. Fala assim, mano, e aí, a gente acompanha, não acompanha, pô, o que nós vamos fazer? Se acompanhar, se acompanhar, gera o quê? Espaço nas costas. Pô, e se não acompanhar? Você tem o quê? Um meio campo a mais. Tá vendo aqui que se criou uma situação de 4 contra 3? E no alto rendimento isso faz muita diferença. E daí, o que são agora os três falsos atacantes? Kvaratskhelia e Doué. O Kvaratskhelia e o Doué são esses caras. Eles se movimentam muito, eles saem, o Kvaratskhelia uma hora tá no meio, outra hora tá na esquerda, bem aberto, outra hora ele tá pelo centro. O Dembélé, uma hora ele tá pela esquerda, pela direita, tem hora que ele desce pra fazer aqui, pra ajudar na saída de bola. O Doué é um cara que mano, é muito bom. Ele vem pro meio, ele desce bastante também pra ajudar às vezes ele desce bastante pra ajudar na saída de bola. Ele pode ser um cara que vai ficar aqui entre os zagueiros. Então os caras se movimentam bastante. E isso causa uma confusão na linha de defensores do Arsenal, tá ligado? Entretanto, é importante aqui deixar um contexto. O Doué, quando ele descia bastante pro meio, é pra liberar espaço pro Hakimi. Só que o Hakimi, eu não acho que o Hakimi vai jogar. Eu acho que vai ser o Zaire Emery, tá ligado?
Então, por quê? Porque o Hakimi se lesionou no jogo contra o Bayern de Munique, ficou meio que na dúvida, assim, né? No início não parecia grave, depois, pô, foi mais grave do que se imaginava, então existe uma dúvida. Então, eu não sei se o Zaire Emery vai ter esse apoio tanto assim, porque o Zaire Emery não corre pra trás igual o Hakimi, tá ligado? O... Nem é a função do Zaire Emery. O Zaire Emery, ele é meio campo, mas ele quebra um galho ali. E tem partidas que ele faz muito bem pela direita, mas quando ele joga mal, mano, é sinistro. Então, é muito disso. O Vitinha é um cara que desce pra fazer a saída de bola aqui, né? E daí ele consegue adiantar um pouco mais os caras. Então, o Vitinha é um cara que quando... O Vitinha é um cara muito visado, né? Tem até um treinador português que fala assim: difícil não é você saber aonde o Vitinha vai estar, a posição do Vitinha. É qual é a função dele, tá ligado? Qual é a função dele? Porque o Vitinha faz, cara, ele faz de tudo, pô. O cara é maluco, mano. É muito bom. E daí ele desce, faz a saída de bola, ajuda o PSG. E só que ele não é um cara muito físico, ele não é um cara que traz muito uma fisicalidade. Por isso que o Caicedo marcou ele tão bem. O Chelsea teve um sucesso de anular ele. Quem é esse cara? João Neves e Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, superestimado até por mim. Rapaziada, eu sei que o Fabian Ruiz é bom, mas alguma coisa me diz que eu não sei. Tem alguma coisa que eu não gosto dele, mano. Mas Fabian Ruiz, muito importante ano passado. Ele traz técnica, ele traz o poder defensivo do PSG, o equilíbrio e o João Neves também. Então você tem um trio de meio campo. O time do PSG, no geral, é um time muito técnico. É um time muito bem estruturado, mano. Esse elenco. Então o Vitinha desce, o Vitinha costuma ditar o ritmo do jogo. Se você deixa o Vitinha ditar o ritmo do jogo, se o Vitinha consegue ditar o ritmo do jogo, é muito, muito, muito difícil o PSG não ganhar. É muito difícil. Porém, do outro lado, você também tem o Declan Rice. O Declan Rice também é um cara que desce com a ausência do Zubimendi. Então, vou até colocar aqui para vocês visualizarem melhor. Com a saída do Zubimendi, o Declan Rice tende a cair entre os zagueiros, porque daí você libera espaço pro Odegaard, você libera espaço pro Eze, que ele apoia também o meio, e o Luiz é um cara que carrega bem, então você dá espaço também para ele. Você consegue adiantar um pouco o Calafiori. O Calafiori não é aquele cara que pisa muito, apesar que pode ser que ele pise por conta do jogo aéreo, mas vamos ver como é que vai ser o jogo. Então, você tem o Eze, tem o Declan Rice, que faz a saída de bola, o Luiz, que ele vai trazer uma dinâmica, vai acelerar um pouco mais o jogo. O Odegaard, que é um cara que ele trabalha muito bem, tanto passe quanto posicionamento entre linhas. O Eze e o Odegaard são dois caras que eles trabalham muito bem entre linhas. O Eze e o Saka são dois caras que eles trabalham muito bem no 1 contra 1. Eu acho que esse duelo vai ser muito interessante, esse duelo de Saka e Nuno Mendes, porque o Saka é muito bom driblador, só que o Nuno Mendes, ele é muito bom marcador, mano. O Nuno Mendes, eu não lembro se teve alguém que colocou ele no bolso, mano, e ele já colocou uma rapaziada no bolso. E o Yamal tá no banco, tá no bolso também. Olha lá, hein? Então vai ser muito legal ver esse duelo. Outro duelo que vai ser legal ver vai ser Pátio e Gyökeres. Porque o Pátio, ele é mais esse cara da fisicalidade, é mais esse cara que fica ombro a ombro com o marcador. E como o PSG marca com a linha alta, o Gyökeres vai ter espaço para correr. O Gyökeres, ele é um cara que ele fica assim mais centralizado, só que ele é um cara muito explosivo para sair nas costas da zaga. Então, é aquele lance que se a zaga do PSG cochilar, tipo assim, o Gyökeres pode sair na cara do gol e ele é muito bom finalizador, rapaziada. Ele é muito bom finalizador. Então esse duelo Pátio e Gyökeres vai ser muito legal. Eu acho que as dinâmicas de construção, apesar de ser diferente, vai ser legal ver a importância do Vitinha e a importância do Declan Rice para os dois times. Vai ser muito legal. E as dinâmicas de ataque vai ser também muito legal, porque o Arsenal é um time que fecha muito bem o seu bloco. Fecha muito bem a marcação, então eles compactam bastante. É um time, foi o que eu falei, o melhor bloco médio do mundo hoje é o do Arsenal. Então, eu acho que vai ter momentos que o Arsenal ele vai subir para atacar o portador da bola, mas eu não imagino
tipo assim, após uma saída de bola, fazendo marcação-pressão. Após perda, natural. Então vamos ver como o PSG vai trabalhar entre linhas. É muito comum o PSG fazer uma linha de 5 quando se tem o Hakimi, né? Então o Hakimi subir aqui, o Fabian Ruiz aqui, né? Você tinha o Kvaratskhelia bem aqui na ponta, fazia meio que uma linha de 5 aqui, ó. Tá vendo? Nuno Mendes apoiava aqui, certo? Da Emery nem tanto, na verdade. O Hakimi, né, na verdade. Aí, mas aqui é quando já saiu da fase de construção, né? Então você coloca o Vitinha ainda aqui, aí o Hakimi. Com os Emery, não sei. Não sei. De verdade, tô bem curioso pra ver como vai ser o Emery. E aí, rapaziada, então é isso. O Arsenal, cara, o Arsenal é um time que tem paciência pra atacar. O PSG já gosta de verticalizar. O Arsenal, ele ocupa muito pouco. Ele ocupa muito pouco esse espaço aqui. Então, normalmente, ele faz a bola rodar assim, ó. Saca? Eze. O Gyökeres aqui. O que pode ser também o Havertz. Não vejo problema. Pode ser o Havertz. Aí, o Odegaard e Declan Rice. Tá vendo? Então, é muito de... o Arsenal, ele não ocupa tanto essa área aqui. Tá ligado? Tanto essa área. Apesar do Rice ser um cara que pisa muito bem na entrada da área, o Arsenal não dificilmente, tá ligado? Não ocupa tanto assim. Pode ser que um Odegaard ocupe aqui com o Luiz. Se fosse o Zubimendi aqui, rapaziada. Se fosse o Zubimendi, sim, poderia ser. Mas como não vai ser, eu não sei, mano. Não sei. Eu acho que o Arsenal não vai ocupar muito esse setor aqui. Não sei se ele vai arriscar muito de fora da área, eu acho que não. Eu acho que ele vai preferir o jogo mais controlado. Eu acho que se o Arsenal fizer 1-0, assim, o PSG tem mais facilidade em virar os jogos do que o Arsenal. Durante a temporada demonstrou isso. Só que o Arsenal é um time que não liga de ganhar feio, mano. Se o Arsenal fizer um gol, vai ser muito difícil pro PSG virar, mano. Vai ser muito difícil. Os caras vão estacionar o ônibus lá. E os caras é muito paciente, mano. Os caras é muito paciente. E quando você tem um escape, que é o Gyökeres, cara, você ainda fica mais tranquilo, porque você escapa, dá um chutão pra frente e o Gyökeres luta lá com os zagueiros, mano. Então, rapaziada, vai ser um duelo muito legal, mano, de se assistir. Vamos ver se eu consigo assistir. Vai ser muito bom. Vamos ver. Vamos ver se aí o PSG ser campeão, obviamente, né? Tá zoando. Então é isso, rapaziada. Deixa o like, eu não falei no começo do vídeo. Deixa o like. Tamo junto.